Você não leu o título desse vídeo errado. Estamos aqui para falar como foi um desastre de cibersegurança o filme Jurassic Park. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, já deve, em breve deve sair o novo filme do Jurassic World e todas as sequências do Jurassic Park só aconteceram por falha de cibersegurança. Então, para todos aqueles que não assistiram o filme, deixa eu fazer um pequeno resumo. Então, três, pelo menos dois paleontólogos e um matemático. Então, o Alan Grant, a Alice Sadler são paleontólogos, o Ian Malcolm é um matemático, eles são os personagens principais do filme. Então, eu estou aqui falando do filme do Jurassic Park 1, lá de 1993. Talvez muitos dos que estão assistindo esse vídeo nem estavam nascidos nessa época, então deixa eu dar um resuminho do resumo. O enredo. O enredo se resume no seguinte: lá para a década de 80, a engenharia genética se desenvolveu bastante e surgiu a ideia: olha, que dado as devidas ferramentas e contextos, seria possível recriar animais extintos através de engenharia genética. No caso em específico desse filme, seriam dinossauros, porque o roteiro ajudou, é claro, né? Mas antes desse parque, em vez de ser um zoológico convencional, ser um zoológico com animais então, estavam extintos, né? Antes de abrir o parque, os investidores do parque precisavam de uma inspeção de segurança para garantir que os visitantes que iriam começar a chegar dentro de um ano estavam seguros. Por isso, os três personagens que eu já tinha mostrado para vocês foram convocados. Então, a visitação deles era para conhecer todas as instalações e ver se estava seguro para o público ou não. Coisas acontecem, é claro, e os dinossauros acabam escapando de suas jaulas. E o resto do filme é os personagens principais morrendo ou não e sobrevivendo ou não aos dinossauros e no final mesmo são eles escapando dos Velociraptors. Se você não sabe com Velociraptor, sugiro que você aumente um pouquinho sua cultura de dinossauros, porque é básico você conhecer um Velociraptor. Vamos direto à parte do que interessa para esse vídeo. Cadê a parte de cibersegurança? Existem dois problemas que vocês estão olhando para eles. O problema número um se chama Joe Raymond. O problema número dois se chama Dennis Nedry. John Raymond é o velhinho que você está olhando. Ele é o visionário. Ele que era a pessoa que tinha dinheiro para poder fazer esse projeto acontecer. E o Dennis Nedry, ele era o responsável por fazer toda a parte de programação do parque. Esses dois, durante o filme e o livro, do qual o filme é baseado, tinham bastante conflitos e a gente vai acabar descobrindo que esse conflito entre pessoas era o que acabou gerando todo o desenrolar do filme, tá? Então, vamos ver um pouquinho mais de cuidado a qual que é a parte que cada um tinha. O Raymond, ele queria fazer um parque 100% automatizado, ou pelo menos automatizar o máximo que poderia, porque assim economizava custo. Então, o que ele estava fazendo era um pensamento de empreendedor. Ele elimina a maior quantidade de pessoas possível para poder fazer o maior retorno ao investimento. Essa parte de automatizar absolutamente tudo, por si é um problema, tanto de cibersegurança como outros que você pode acabar imaginando, mas por que em cibersegurança isso em si é um problema? Porque essa dependência extrema em automatização acaba gerando problemas quando existem dois tipos de erros, o falso positivo ou falso negativo. Se você procurar falso positivo e falso negativo no Google, essa primeira imagem que você vai acabar encontrando, ela resume muito bem qual que é a ideia. Um falso positivo é quando você dá um diagnóstico positivo para alguma coisa, mas você está errado. E o falso negativo é a ideia inversa. Quando se dá um diagnóstico negativo e você está errado. Então, o que você está vendo na tela, você está dando um diagnóstico positivo de que a pessoa está grávida, mas não faz sentido a resposta. Ou o inverso, quando você está olhando para alguém que está grávido e fala que ela não está grávida. Então, se você quiser dizer que o seu sistema automatizado está mentindo para você, é uma maneira, eu acho que mais
fácil e direta de pensar no assunto. Como que isso acaba acontecendo em outros contextos? Vamos voltar para o contexto do Jurassic Park. Então, no livro, que é o que eu estava mostrando aí na foto, se quiser olhar, eu tenho o livro aqui, né, em minhas mãos. Isso acaba acontecendo porque o parque contabilizava dinossauros via algum sistema de câmeras. E existia uma tabela dizendo qual o dinossauro e quantos foram encontrados. Ah, por um acaso, em uma certa parte da história, foram contabilizados 50. Aí vem a parte da pronúncia. Procompsognathus. Eu já vou mostrar o que que é, relaxa. Essa é mais uma palavra difícil de falar. Como é complicado de falar, muita gente acaba simplificando e falando apenas Compsognathus. É mais fácil. Então foram encontrados 50, mas deveriam ter encontrado 49. Uma página mais para frente, no desenrolar da história, você acaba descobrindo que existiam mais dinossauros em outras categorias. Isso acabou acontecendo por falha de programação. Da maneira como o sistema contabilizava dinossauros, acabou dando a ilusão por um longo período de tempo que existia uma certa quantidade, mas na verdade existiam outras. Então aqui a gente tem um exemplo meio que direto, partindo da história. Só para matar sua curiosidade, isto que você está vendo na tela é um compsognathus. A imagem que você está vendo, ela saiu do segundo filme, do Jurassic Park 2. Mas no livro ela acaba acontecendo, se não me engano, no segundo ou terceiro capítulo, é bem no comecinho. Então eu só estou mostrando para você o que ele é. Se você for um aluno meu, você vai descobrir que eu vou perguntar na prova qual que é o nome desse bichinho aí. Então fique esperto, como isso daqui é uma aula, fique esperto que isso daqui pode cair na prova. Quem já é aluno meu sabe que caiu. Mas ignorando completamente a imaginação do filme, esse tipo de erro de falso positivo ou negativo também acaba acontecendo na realidade. Eu trago aqui um exemplo para você lá de 2023, onde pessoas que estavam em um parque de diversão estavam ativando o sensor de acidente de trânsito que os celulares deles tinham. Então, o iPhone lançou, fez toda uma campanha de marketing dizendo que se você, que o iPhone tinha uma nova detecção de acidente de carro, que se ele identificava que você sofreu algum acidente, automaticamente chamava a uma ambulância, ou a polícia, ou algum órgão responsável. Se você está em uma montanha-russa, você sofre sim uma aceleração, mas você está seguro. Então acabou virando notícia que pessoas que estavam na montanha-russa estavam ativando demais esse sensor erroneamente. Então, esse é um exemplo de falso positivo. E você pode falar para mim, esse exemplo não tem muita graça, não tem muito relação com cibersegurança. Vamos continuar essa apresentação, você vai ver aonde que isso acaba acontecendo. Eu tenho um exemplo um pouquinho mais grave, que é durante a pandemia, onde crianças descobriram como hackear o sensor, o exame que identificava se ele estava com Covid ou não, porque se o exame, o teste de Covid desse positivo, a criança simplesmente podia não participar das aulas online. Como que ele fazia isso? Com Coca-Cola. Colocava Coca-Cola ou suco de laranja no teste de Covid e o teste dava como positivo. O sistema não sabe que o input está errado. O sistema não sabe que a criança colocou alguma coisa que não deveria. Essa é a grande problemática de sistemas automatizados. Quando você tem alguma coisa crítica onde o input não pode ser controlado, você acaba tendo uma brecha, uma vulnerabilidade para ser explorada. Em computação, isso acontece muito com banco de dados. Então, eu trago agora sim um exemplo muito mais direto de computação, que é o famoso SQL Injection. Deixa eu ler com você na tela e eu já trago um exemplo. SQL Injection, ou injeção SQL, é quando alguém insere comandos diretamente em um banco de dados
visando extrair ou comprometer dados. Extrair pode ser, às vezes, o nome da tabela, ou se você quer comprometer, às vezes você não quer nem deletar, você só quer copiar algum tipo de dado. Vamos a um exemplo mais prático para você entender esse conceito. Imagina que eu tenho uma tela de login em um banco. Tela de login significa que eu preciso ter dois campos: o nome do meu cliente e a senha dele. Conceitualmente, não tem nada de estranho aqui. Você faz isso em absolutamente, eu acho que tudo que você interage, seja em um banco, seja em algum e-mail ou qualquer outra aplicação. Se eu quero fazer um sistema muito simples, eu posso fazer uma coisa que está parecida na tela. O usuário digita o usuário, o login mais a senha, e isso vira um texto. Então, eu posso pegar literalmente um texto que o usuário escreveu. Isso daqui é um exemplo de página de internet muito simples. Então, eu armazeno esse texto que o usuário digitou e mando para o servidor onde tem o banco de dados. Então, esse símbolo aqui são os discos onde estão armazenados os dados. Você não conhece. Dentro do servidor onde está o banco de dados, eu vou ter que descobrir se o que o usuário digitou é válido ou não. Tem um comando em especial para isso. Aí vai de como os dados estão organizados. Eu peguei uma coisa bem simplificada para mostrar para você. Então, vamos supor que eu quero descobrir se o admin e o 1234 existem dentro do banco de dados. Então, está aqui com o comando para isso. O que tem de especial que você está olhando na tela, que está em destaque com uma cor diferente, é que eu peguei o texto que o usuário digitou e encaixei dentro do comando do banco de dados. Eu peguei o texto e encaixei. Então, isso daqui também era um texto, tá? Presta atenção na terminologia que eu estou utilizando. Eu estou interpolando o texto diretamente do que o usuário digitou para o que está dentro do servidor. Vamos supor que o meu sistema é tão simples que está funcionando dessa maneira que está na tela. Se o usuário é espertinho, o usuário consegue manipular como o comando do banco de dados vai funcionar. Como que ele pode fazer isso? Colocando um texto meio que esperto. Deixa eu dar um exemplo para você. O usuário ele pode colocar, por exemplo, o mesmo login de antes, a mesma senha que antes, mas ele vai colocar uma coisa extra. Então, tudo que está aqui em vermelho é o que o usuário digitou como senha. 1234, que ele não sabe se está certo ou não, or 1 igual a 1. Então, ele adicionou isso adicional. Só isso? Não. Presta atenção que ainda tem uma aspa simples aqui. Quando esse comando ele é interpolado dentro do comando SQL do banco de dados, acontece o que você já espera. O login vai e interpola onde ele deveria, a senha ela interpola onde ela deveria, mas não tem uma aspa simples. Então essas aspas simples aqui, como ela foi interpolada, deu uma certa confusão. O que antes era apenas texto acabou sendo interpretado como comando do banco de dados. Então, essa aspa simples virou um comando de fechar texto e o resto acabou virando um comando também. Então, o usuário ele adicionou esse comando OR 1 igual a 1. Por que ele foi fazer uma coisa dessa? Porque se o usuário existiu ou não, pode ser verdadeiro ou falso. Se a senha existe ou não, pode ser verdadeiro ou falso. Vamos supor o pior caso. Vamos supor que os dois não existem. Então, isso daqui vai dar falso. Mas eu estou com o comando OR. E eu manualmente estou dizendo que 1 é igual a 1, que é uma condição verdadeira. Aí vai de você lembrar das suas aulas de programação, se você tem uma condição falsa ou uma condição verdadeira, vai retornar verdadeiro. Este comando inteiro que você está olhando na tela, independente do que for o usuário ou a senha, vai dar verdadeiro. Se deu verdadeiro, a tela de login vai dar prosseguimento. Esse exemplo que eu peguei e estou mostrando para você é uma simplificação muito grande. Se for na internet, você acaba encontrando exemplos mais elaborados, com finalidades diferentes.
como que eu dou um jeito de eu, programador, evitar que isso acabe acontecendo? Bem, eu acho que já deu para pelo menos adivinhar. Não permita que o usuário escreva o que ele quiser. O nome disso é fazer validação. Então você valida todas as entradas antes de enviar o que o usuário escreveu para o banco de dados. Então, se você for nessa página que a própria Microsoft escreveu, tem um monte de dicas lá para você implementar no seu sistema. Vamos mudar de assunto, vamos relaxar, vamos respirar um pouco. Então, só para poder resumir antes de eu começar a falar. Se você tem um sistema que é importante, você não pode deixar ele 100% automatizado, você tem que deixar um humano tomando conta ou da entrada ou da saída, para ver se tudo faz sentido. O segundo problema no filme é que existe apenas um programador responsável por absolutamente tudo do parque. Eu entendo que essa é uma decisão de roteiro, é uma decisão de história, você encontrar um gênio que sabe programar em tudo. Porque assim você consegue desenvolver um único personagem. Você tem um time com 50 pessoas, fica difícil escrever um livro, fica difícil escrever um filme. Então faz sentido você pegar e ter uma certa liberdade poética na hora de escrever sua história. Mas eu entendo muito bem que pequenas ou médias empresas sucateiam o time de desenvolvimento e contratam uma pessoa só para fazer absolutamente tudo. Isso não é uma boa prática, tá. Se você não tem uma equipe ou um processo para fazer revisão de código, é muito mais fácil que erros ou ações maliciosas passem despercebidos. Vamos trazer alguns exemplos. Então vamos, pegar um exemplo de uma falha de segurança gravíssima que acabou acontecendo em 2024. Eu não vou ler o texto que está na tela, se você quiser ler, pode pausar o vídeo e ler por você mesmo. Eu só quero dar ênfase que esse é o pacote XZ, ele é responsável por compactar texto no Linux. A falha de segurança que acabou acontecendo é que existia uma porta dos fundos dentro desse pacote que compactava texto. Esse pacote era utilizado para compactar texto, por exemplo, para fazer comunicação entre um computador e outro. Então, se você digitava uma senha e isso daí era compactado, então a senha não estava mais segura, tá. Então, como essa falha de segurança foi descoberta? Foi porque muitas pessoas olhavam esse código que era aberto e um dos desenvolvedores acabou encontrando, por um acaso, uma porta dos fundos. Deixa eu traduzir o que isso quer dizer, tá. Então, porta dos fundos ou backdoor é uma porta de acesso não documentada que permite ao administrador entrar no sistema, solucionar problemas ou fazer manutenção. Então, a ideia de porta dos fundos não é hackear o sistema. A ideia de porta dos fundos é: eu, administrador, quero solucionar problemas e eu só não falo para ninguém que eu tenho minhas maneiras de fazer isso. É uma solução útil, mas sempre tem mentes criminosas que acabam encontrando essas portas e utilizando elas especialmente para espionagem. Já que essa porta ninguém sabe que existe, quem entra lá pode ter acesso e ficar lendo todas as mensagens que acaba encontrando no sistema. Às vezes isso é útil, às vezes isso não é. Normalmente isso é uma falha de segurança. Se você tem uma porta dos fundos, é melhor você não ter uma porta dos fundos. Isso acabou virando notícia lá em 2016, quando o FBI pediu para a Apple adicionar uma backdoor no iPhone. O motivo era nobre, era para ajudar em investigações criminais. Eu não sei qual que é o status dessa novela. Eu sei que isso acabou virando briga judicial por vários anos. Eu tenho absoluta certeza que a Apple não vai admitir que existe uma porta dos fundos no celular. Porque com certeza deve quebrar algum contrato, alguma coisa foi assinada pela Apple com o governo americano dizendo que eles não podem nem falar disso em voz alta, mas tá aí, tá aí, tá. Não é uma coisa de outro mundo você imaginar que seu celular tem uma backdoor. Outro
motivo de por que você não deveria deixar ter uma pessoa responsável por absolutamente tudo, é que essa pessoa pode acabar caindo nos golpes da internet. Às vezes essa pessoa acaba caindo no que a gente conhece como phishing. Só para definir o que é isso? Então, é uma forma de cyberataque em que o criminoso se faz passar por uma entidade de confiança para pedir informações sensíveis à vítima. Se você só tem um desenvolvedor, esse um desenvolvedor pode falar mais do que deveria, porque ele sabe demais. Não porque ele é ruim, mas é porque a infraestrutura da empresa decidiu que essa pessoa sabe demais. Esse tipo de golpe, eu acho que você tem muito, eu espero, né, que esse tipo de golpe você já conheça, porque ele é muito conhecido. Eu trago para vocês um exemplo de golpe que eu recebi bastante em 2024. Eu não sei por que o pessoal que estava tentando aplicar golpe em mim se esforçou muito em dizer que eu tinha uma encomenda no Correios que estava parada e eu tinha que pagar para poder liberar ela. Os primeiros e-mails que eu recebia era apenas com meu nome e e-mail. Depois de um tempo que eu estava ignorando eles acabaram me mandando um e-mail falando meu nome e meu CPF, que eu bloqueei aí nesse print. Depois de eu denunciar esses e-mails para a Microsoft, eu acho que eles cansaram de entrar em contato comigo. Eu nunca cliquei no link, eu sempre denunciei a mensagem, eu acho que eles cansaram de me mandar mensagens. Mas é o caso clássico. Eles jogam um e-mail na internet porque é barato, né? Mandar spam por aí é barato. E dependendo de quem for o usuário, o lucro que eles podem ganhar é muito grande. Ah, esse tipo de exemplo que eu estou dando para você não é caso isolado. Eu tenho um relatório do Avast, eles divulgam a cada 3, 4 meses quais são os tipos de ameaças mais comuns. Para desktop, 40% dos golpes são scam. Depois cai para 24,5%, que é o que eu acabei de definir, e continua. Então, o próximo é comerciais criminosos, 22%, outros 8%, mais comerciais, e finalmente Trojan com 2,1%. Então, essa é uma mensagem que eu quero trazer para você. Se você está desesperado, achando que sua empresa pode ser atacada por vírus de computador, a probabilidade estatística é de em torno de 2%. Todo o resto é golpe de internet, é golpe de e-mail, é alguém te mandando um link duvidoso. Isso para desktop e a estatística é mais ou menos parecida também com a ameaça para celular. Então, 45% para scam, 30% para phishing. Então, cair no golpe do Zap acaba sendo mais provável do que você ter um vírus atacando o computador ou o seu celular. Fica o aviso, tá? Vamos continuar. Vai que você está me escutando e está com medo de saber se seus dados foram vazados ou não. É bem provável que sim. Infelizmente, eu acho que a resposta é sim. Se você quer garantir, tem alguns sites que verificam esse tipo de coisa para você. Eu estou mostrando um. Se você às vezes está com medo de esse tipo de dado ter algum impacto, por si, não. Mas nessa próxima categoria, quem sabe eles podem obter alguma coisa de você. Então, os dados que estão na internet, por si, eles não conseguem afetar tanto sua vida. É muito mais provável que o hacker que está com os seus dados ligar para você ou mandar alguma mensagem para você tentando fazer o que a gente conhece como engenharia social. São técnicas para então, só definindo o que eu quero dizer. São técnicas para manipular os utilizadores de um sistema de forma que eles ultrapassem protocolos de segurança, realizando ações prejudiciais ou dando a conhecer informações sensíveis, os famosos vazamentos. Como que isso acontece? Varia bastante, mas se o hacker já tem os seus dados, porque eles foram vazados na internet, é mais fácil para ele pegar o seu telefone, entrar em contato com você
e falar coisas que dão credibilidade. Às vezes ele fala: "Olha, a gente é do banco tal e acabamos de verificar que você tem não sei quanto de investimento. Gostaria de fazer tal coisa?". Então, eles dão a credibilidade que é o banco, porque eles têm todos os seus dados. Como eles obtêm seus dados? Não sei, mas que eles conseguem ligar para você e parecem muito convincentes, isso é verdade. No filme do Jurassic Park, só voltando, isso acaba acontecendo. Essa ideia de vazamento de dados acontece porque o Dennis, ele era mal pago, estava sobrecarregado, só existia ele, então acabou aparecendo o Dodgson, que é esse carinha aqui, ele oferece para o Dennis 1,5 milhão para poder roubar o DNA dos dinossauros do parque. Então, antes do Dennis ir para o parque, eles têm uma reunião, entrega acho que 750 mil que estava nessa maleta e o resto acaba sendo entregue se os dinossauros chegarem de volta ao continente. E tem uma cena que eu acho que é importante para dar ênfase no que estava acontecendo, que durante a conversa acaba a garçonete chegando e coloca a conta na mesa. E nesse momento o Dennis fala: "Olha, não seja barato comigo, não seja pão duro comigo". Dogson é o nome do rapaz de vermelho aqui. Por quê? Porque isso foi o erro do Raymond. Então, o Raymond, só para lembrar, era o velhinho que é o dono do parque. Como que o Dennis faz isso? Juntando os conceitos que eu tinha definido. Então, ele tem uma porta dos fundos e ele quer vazar dados. Ele tem uma porta dos fundos que ele consegue desligar o sistema de energia de todo o parque. E se ele desliga tudo, ele consegue entrar na sala onde estava o DNA dos dinossauros e pega eles. E como todas as cercas elétricas estavam desligadas, ele consegue passar por todos os portões e tentar fugir da ilha. Infelizmente, não é só ele que consegue passar por todo o sistema de segurança. Os dinossauros também conseguem. Então, o Dennis tenta fugir do parque, bate o carro em alguma árvore, cai em algum lugar e ele acaba encontrando algum dinossauro que foi também liberto. E o dinossauro em especial é um Dilophosauro. Outro nomezinho bonitinho para você que é meu aluno decorar, que vai cair na prova. No livro, no livro, só para você saber, no livro é muito mais explícito como que o dinossauro acaba matando o Dennis. Vale a pena você ler o livro, né, nessa parte, tá? E eu gostaria muito que você não ignorasse tudo isso que eu acabei de falar, especialmente se você é um gestor. Isso que você está vendo não é a exceção. Isso que você está vendo meio que é a regra. O que não faltam são canais e blogs na internet que buscam por pessoas para comprar esse tipo de informação. Você está vendo agora na tela um canal que é o Red Game Tech, mas existem muitos outros, que utilizam vazamento como carro-chefe. Então, eles dependem suas carreiras em ficar obtendo informações de empresas. Algumas empresas, alguns funcionários, por livre e espontânea vontade, dão essa informação, outros vendem essa informação. Se você é um gestor, fique esperto, não deixe apenas um desenvolvedor saber tudo. Porque se você não paga muito bem ele, ele vai acabar divulgando. Então, meio que essa é a apresentação que eu tinha para você, essa que é a aula especial. O Jurassic Park é um caso extremo, onde cibersegurança acabou criando um desastre. Se você está na vida onde você só gerencia uma pequena empresa de algum mercadinho, eu acho que você não vai ter um desastre, né, nessa magnitude, mas às vezes a sua carreira pode acabar acabando porque você não pagou o seu funcionário. Então, acho que essa é uma mensagem que eu quero terminar com você. Não esqueça de pagar seu funcionário. Ele pode falar demais, ou seu funcionário, ou você está sobrecarregando ele, e ele pode, às vezes, nem que seja de forma genuína, fazer um sistema automatizado, aonde ele automatizou demais. Se você gostou muito dessa aula, eu gostaria de dizer que eu estou utilizando um site chamado Visme.
ele está na mesma categoria do Canva, só para ter uma noção. Todos os recursos visuais que você acabou utilizando foram feitos neles. Não é só o site que faz milagre, eu também tenho minha expertise, tenho meus créditos nisso, mas o site eu acredito que ele é muito produtivo para quem quer trabalhar com marketing. Ele já tem muitos recursos que são úteis para você. Se você gostou muito, tem link afiliado na descrição, ajuda bastante. E com isso, eu termino essa aula. Espero que você tenha gostado e até a próxima.